Vamos lá, pessoal. Oi, Michele. Vou te chamar aqui já, hein? Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Ah, Tudo. olha, enquanto aqui, deixa eu mostrar os bastidores. Olha lá, Linda! aqui, ó, dá oi. Tá com vergonha, mas ó, fazendo assim, aqui de um lado e live rolando aqui desse lado, hein? O novo home office, né? Sim. Ó, quem está com a gente, Michele. Eduardo Deman, Tudo, conhece? claro. Possível não conhecer essa fera, Eduardo Demambro. Ó, vou dar um tempinho, geralmente, gente, eu começo umas 6h05 para os meus amigos acessarem, para os seus amigos também, seus seguidores acessarem. Aí a gente Combinado. consegue. E aí eu já te apresento e começamos de fato esta aventura chamada live. Mas, de fato, é uma palavra. É, e como é que está nesse isolamento, senhora Michele? Estou bem, Tá estou bem? recuperada. É, haja inteligência emocional, né, durante esses momentos. Verdade, muita. É um assunto bem interessante que a gente vai conversar hoje. Algo que tem visto, tem sido. Eu olho para cá porque eu estou com o computador aqui também, tá, Mi? Então eu sempre dou uma Tá bom. olhadinha para ver se eu estou perdendo alguma mensagem. Então, se eu olhar para cá, não significa que eu não estou prestando atenção. É que se você olhar no celular, logo passa a mensagem. Aí então a gente dá uma conferida aqui. Ó, o Eduardo, ó como ele te conhece. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Tá aqui. O Pedro está com o pai. Hoje ele não está em casa. Olha só esse Eduardo. Vamos lá. Então, esse assunto é bem interessante, porque tem várias matérias que falam, pessoal, sobre a importância da inteligência emocional, não só por algo que a pessoa tem, mas é tratada já como habilidade. Então é isso que hoje a gente vai conversar com a Michele, 6h05 aproximadamente, a gente começa com tudo, já falando sobre definições. A gente teve muitas pessoas legais aqui também, viu, Michele? Já falamos sobre excelência no atendimento ao cliente, com o gerente, ex-gerente de treinamento do Copacabana Palace, o Santi. Se ele estiver vendo a gente, um grande beijo, abraço. O Eduardo falando sobre técnicas de apresentação. Semana que vem já tem uma coisa engatilhada aí já, que nós faremos uma sobre liderança com o gerente nacional de vendas, que eu também vou apresentar durante a semana. Ou a Silvia, acho que é só seguidora, hein? Silvia Alves, tá te dando boa noite, dando boa noite aqui pra gente. Conhece? Oi, Silvia. Boa noite, sim. Trabalhei com a Silvia. Ah, ortodontia Carolina Ruiz também. O Guto, grande abraço, Guto. E aí, vamos acessando, pessoal. As pessoas comentando aqui. O Guto, Multilaser, olha só que bacana, também está aqui. Edilson também, direto de Brasília, Edilson. Olha só, o Lopes, a Ariane também, que acompanha bastante a gente. O Henrique, olha aí, gente, Henrique. Ramsés. Boa noite, pessoal. Olha lá, o João também entrou agora. Isso aí, show de bola, sejam bem-vindos. Vamos lá,
Começar, né, Michele? Já conversando, as pessoas vão. Eu vou só fixar aqui, que é uma coisa que eu sempre faço. Só para deixar fixado o tema. Todo mundo aqui. Pronto! Pronto. Querendo participar aqui também, ó, cachorrinha. Vamos Fazer uma lá! live. Hã? Tem que fazer uma live com ela, para ela já pegar o jeito. Tem sim. Todo mundo já é de família. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho um grande prazer de receber uma pessoa muito especial que faz parte da minha carreira profissional. Tenho ótimas lembranças, principalmente de época de Ideale, quando você era consultora de RH, consultora de carreiras lá. Acho que foi uma das principais empresas da minha história, assim, pela forma que a empresa trata o funcionário, como ela lida com treinamento, pela história do CEO, o Peterson, e também você, o Lê, que fizeram a diferença. Né? Acho que foi uma das primeiras empresas que eu recebi feedback, mas aquele feedback construtivo. Não é aquela coisa, você está errando aqui, você está errando lá. Não, olha, Milton, gostamos do seu trabalho, você precisa ajustar aqui para você crescer. E eu lembro que em menos de um ano foi onde eu recebi minha primeira promoção, onde de instrutor júnior eu já fui direto para instrutor sênior, e foi fantástico. Então, eu estou com essa pessoa aqui hoje, consultora de RH, professora universitária, mestre em psicologia, entende tudo sobre RH, sabe tudo sobre carreira, faz várias lives e está aqui hoje comigo, Michele Vasconcelos. Tudo bom, Mi? Bom, eu acho que eu nunca fui apresentada com tanta empolgação na minha vida, viu? Mas, ó, as outras lives que eu fiz, o pessoal falou, você quer que eu me apresente? Milva falou, não, eu te apresento. Não, mas olha, um prazer, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu fico muito contente em poder, de alguma maneira, trabalhar mais um pouquinho com você. Ah, verdade, né? A gente teve uma. Agora o Du tá lá, né, na ProTrade, mas a gente teve recentemente e foi muito bacana também. É sempre bom. Nesse mercado a gente sempre acaba reencontrando os amigos. E bom que a gente está se reencontrando nessa live. Mas eu gosto muito assim, Mi, essas lives que eu tenho feito é exclusivamente para passar conteúdo. Então, ou ao vivo aqui, ou ficando no IGTV, as pessoas que vão buscar a live vão encontrar um conteúdo. Então, por isso mesmo que eu te convidei. E eu sei que um dos assuntos que você tem como especialidade é a inteligência emocional. A minha pergunta é bem clara para quem está assistindo hoje a gente. A primeira pergunta é: o que é inteligência emocional? Bom, vamos lá, Milton. Inteligência emocional, ele é um tipo diferente de inteligência. Então, a gente está acostumado com a inteligência em língua portuguesa, com a inteligência em matemática, e mais ou menos aí nas últimas décadas, os psicólogos descobriram que existia um outro tipo de inteligência que não era só aquela inteligência cognitiva, que muitas vezes as pessoas não tinham o QI alto, mas elas eram bem-sucedidas na vida delas. E aí eles começaram a perceber que existia um tipo de inteligência que estava mais relacionado ao controle das emoções, né? Na verdade, a gestão das emoções. E aí, com o passar do tempo, nos estudos que foram feitos, eles denominaram o nome dessa inteligência como emocional. A única coisa boa, mas acho que todo mundo que está assistindo aí precisa ficar sabendo, é que diferente das outras inteligências, nas outras inteligências a gente tem fases da vida até a gente atingir a idade adulta, onde existem janelas apropriadas no cérebro para a gente desenvolver. Então, a matemática, a língua portuguesa, a língua estrangeira. Já a inteligência emocional, não. Você pode desenvolver pela vida inteira. Então, todo mundo tem salvação.
E se for pensar, existem momentos que a sua inteligência, né, a comum, ela é colocada à prova. Mas se for pensar em inteligência emocional, é colocada à prova com muito mais frequência, né? Sim, com certeza. Porque por mais que eu tenha um conhecimento cognitivo sobre um determinado assunto, as minhas escolhas vão depender das minhas emoções, né? A maneira como eu interajo com o outro, por mais que eu tenha a capacidade de fazer algo, eu preciso interagir com o outro. E para interagir com o outro, os quesitos emocionais estão sempre presentes. Se eu não consigo convencer alguém, não adianta eu dominar o conhecimento. Entendi. Ó, o Pedro Lemes aqui mandou: Olá, minha querida, é para você, hein? Seguidor. A gente não pode deixar de dar oi aqui, porque o pessoal fica bravo, hein? Depois, se não cobra agora, cobra depois. Ó, você nem me deu oi. Ó, fica aí. Fica dado o nosso oi. Michele, você falou da importância da inteligência emocional, principalmente das escolhas. A minha pergunta também pelo que eu conheço de inteligência emocional, eu ouvi falar muito sobre ter dois cérebros, ou cérebro dividido em duas partes. Explica melhor isso pra gente. Na verdade, a gente tem dois hemisférios, né? O lado esquerdo e o lado direito. Algumas pessoas, a gente usa os dois simultaneamente, mas algumas pessoas acabam usando ou mais o lado esquerdo ou mais o lado direito. O lado direito do cérebro a gente chama de cérebro emocional. Então, normalmente, aquelas pessoas que têm mais habilidade, com a criatividade, com o lado artístico, são mais intuitivas, existe uma tendência delas usarem mais o lado direito do cérebro. Já aquelas que são mais racionais, são mais analíticas, são mais lógicas, elas acabam usando mais o lado esquerdo. Porém, nós devemos sempre exercitar os dois lados, através de diversas atividades. Então, de repente, quem é mais racional, é mais dos números, né? Acaba tendo a oportunidade de adotar alguma tarefa que seja mais criativa, que seja mais intuitiva, para que ele também possa exercitar esse lado direito do cérebro. Quando a gente fala da inteligência emocional, ela é processada no córtex pré-frontal, né? Então, ela é processada no nosso racional, que é a parte do cérebro onde continua desenvolvendo ao longo dos anos, nós podemos continuar construindo novas sinapses. A gente chama de sinapses, que é como se fossem conexões. Você pode ir desenvolvendo isso, praticamente Pode, isso. sim. Aí, uma forma bem prática, pode falar. Isso. É. Do lado racional do cérebro, a gente consegue continuar exercitando esse córtex pré-frontal, tá? Por exemplo, através da meditação. A meditação, muitas pessoas já têm falado isso, né? Sobre os benefícios da meditação, de você se encontrar com o seu próprio eu. Tudo isso faz diferença. Só que vamos pensar assim, na prática, os dois sendo utilizados ali no momento, né? Talvez quando a gente vê uma propaganda, seja na internet, você gosta do produto, já está ali, compre agora. Aquele impulso de você dizer, nossa, que legal, isso é sensacional. Isso é emoção total. O que vem por trás e fala, olha, será que vai se encaixar no seu orçamento? Esse é o racional. Exatamente, exatamente. O que eu acho importante a gente comentar, Milvo, aqui na live, para que as pessoas entendam, é que quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de emoções, a gente pode falar do ponto de vista racional, né, que é falar sobre o cérebro, sobre como ele é dividido, mas a gente não pode ignorar que nós também temos outros fatores na nossa vida. Então, as nossas relações sociais, a maneira como nós fomos educados pelos nossos pais. Então, tudo isso vai influenciando o biológico, né? Então, mesmo que eu tenha uma tendência a usar, por exemplo, o lado esquerdo do cérebro,
vai depender onde eu nasci, como eu fui criado e quais são as minhas relações que vai fazer com que eu desenvolva mais ou menos essa característica biológica. Então, a gente não pode falar que a inteligência emocional ela é apenas biológica. Não, existem outros fatores que influenciam também. Entendi. Lógico que dependendo do grau, muitas vezes, como dizem, né, desse background, desse pano de fundo, do histórico da pessoa, só colocar na mente dela ou só descobrir o que é inteligência emocional, ele não vai conseguir ter uma melhoria. Dependendo, tem que ter até um encontro com um profissional, certamente. Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente fala assim, é possível desenvolver a inteligência emocional ao longo da vida adulta, não é simplesmente o fato de eu viver que eu já estou desenvolvendo a minha inteligência emocional. Então, um dos estudiosos da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Ele divide a inteligência emocional em 5 esferas, mas eu vou falar das 4 principais. A primeira esfera da inteligência emocional é o autoconhecimento, que inclusive se fala muito hoje em dia, né? Que a pessoa tem que ter autoconhecimento, tem que ter autoconhecimento. Mas, por exemplo, um processo de terapia, ele tem como objetivo desenvolver o autoconhecimento. Não somente resolver um trauma, alguma coisa que a pessoa está vivendo de ruim, mas pelo contrário, quanto mais ela aprofunda no processo terapêutico, mais ela aumenta esse autoconhecimento. E isso é a primeira esfera da inteligência emocional. Não É tem como uma, você... não, Pode desculpa, falar. assim, mas eu acho que é uma das mais complexas, o autoconhecimento, porque às vezes dá até um medo. Ele fala assim, quem que eu vou conhecer? Dando esse mergulho para dentro de mim mesmo. A gente fala que... Eu sou psicanalista, né? A gente fala que é um processo doloroso, muitas É, vezes, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que está com a razão, que a gente sempre é certo, e o processo terapêutico, ele vem delicadamente nos dizer que nós estamos errados. gostei desse delicadamente. Então, ó, continua, porque eu te interrompi. Qual que é o... E aí a próxima esfera da inteligência emocional é a autogestão. Ou seja, eu primeiro preciso passar por um aprofundamento do meu autoconhecimento para eu ter o que gerir. Porque se eu estou, como a gente acabou de falar, né, às cegas, se eu tenho uma visão sobre mim errada, o que eu vou conseguir gerir? Né? Nada, praticamente nada. Ou a gestão que eu vou fazer não é sobre mim, né? É sobre aquilo que eu acho que eu sou e que na verdade eu não sou. A próxima esfera, depois da autogestão, a gente fala da consciência social, que é a capacidade que nós temos de perceber o meio. Então, muitas vezes, a gente faz parte de vários universos, então, universo profissional, universo pessoal, universo social, mas a gente acredita que tem que agir igual em todos, né? E aí, no dito popular, é o chamado sem noção, né? Porque ele quer agir no trabalho como ele age em casa e vice-versa, né? Então, assim, Entendi. a consciência social, ela depende dessa sua percepção de qual é o meu papel naquele ambiente. E para isso eu preciso me conhecer. Então, quer dizer, falando desses 3 primeiros que você disse, que é autoconhecimento, então eu descobri de repente onde estão os meus defeitos, quais são as minhas, qual o meu ponto positivo, talvez de repente, falando em inteligência emocional, de repente até qual que é o meu limite, e autogestão é colocar isso um pouco já em prática, a autogestão, de você gerir, opa, se eu for para cá, por exemplo, se eu for dirigir, desse jeito que eu já estou estressado depois de uma reunião, eu já não vou conseguir manter meu autocontrole. E aí a parte social é descobrir que vão ter outros carros comigo. Eu tenho que me preparar para isso também. É basicamente isso. Dá um exemplo. Exatamente. Por exemplo, é muito comum, às vezes, as pessoas não têm uma relação extremamente próxima à chefia, né?
Mas normalmente elas projetam essa dificuldade de relacionamento no chefe, não nelas. Elas não conseguem perceber a dificuldade que elas também têm nessa relação. O autoconhecimento vem de ela entender o que ela contribui para que essa relação não seja tão positiva. A autogestão vem dela tentar minimizar isso, que faz com que esse relacionamento não seja tão positivo, e a consciência social tem a ver com ela ter certeza do que ela precisa entregar naquele ambiente para que a relação entre os dois seja positiva. Entendi, entendi. Então a gente já falou de 3, né? Você falou que ia falar de 4. Vai. A última, que talvez seja a mais difícil, né, de a gente exercer, é a relação interpessoal. Então, vamos pensar assim, se a gente tem essas 3 primeiras esferas bem consolidadas, fica mais fácil para nós irmos para a 4ª esfera, que é interagir com o outro, né? Interagir com o outro sem cobrar dele uma mudança daquilo que a gente acha certo. E também interagir com ele sem querer que ele te aprove, sempre, né? Que ele te valorize, que como consultora de RH, muitas vezes eu me deparo com isso. O colaborador, ele tem uma expectativa muito grande em relação ao seu superior hierárquico, no sentido de validação. E como você falou no comecinho da live, ter um feedback, né, um feedback periódico, um feedback construtivo, toda empresa deve ter. Mas muitas vezes a minha expectativa em relação ao meu gestor não está só em receber um feedback, mas está em receber validações contínuas. E aí tem uma carência, tem um problema no meu autoconhecimento. E se eu não conseguir perceber isso, eu vou estar sempre buscando essa aprovação e fazendo essa relação algo pesado. Isso vai fazer também. Não, é perfeito, porque eu vejo que até a própria empresa tem que ter a inteligência emocional na sua cultura, passar isso para o líder, porque a realidade está aí, né, Michele? A gente vê muitas empresas que dão feedback anual ou mensal, e o funcionário, o colaborador, depende dele mesmo de progredir, de entender, de repente, com a inteligência emocional, que aquilo não depende dele, e tudo aí que a gente fala. E cada vez mais, eu vejo que há uma dificuldade muito grande, isso eu falo pela experiência como líder. Eu achava que as pessoas, eu ia encontrar alguns problemas com as pessoas, pela meta, que eu ia ter que ajudá-las a vencer uma meta, um resultado. E, na verdade, pela minha experiência, eu vejo que eu acabo resolvendo problemas até pessoais do meu colaborador, ajudá-lo a enxergar algumas situações do que propriamente a habilidade dele. Porque nisso ele é bom, no que ele faz. Mas tem essa, muitas vezes, oscilação emocional. Você sente isso também? Sim, sim. O ser humano, na verdade, na maioria das vezes onde há um conflito, ele não está relacionado à tarefa, né? Mas está relacionado à emoção que eu estou depositando naquela tarefa. Porque quando o conflito ele é de origem técnica, cognitiva, a gente resolve, né? Então, assim, eu não sei usar aqui o Excel, né? Aí eu chamo alguém que vai me mostrar a fórmula e acabou o problema. Agora, se eu me sinto ameaçada pelo meu colega que usa o Excel melhor do que eu, e eu não quero que ele perceba que eu não sei usar o Excel e tento boicotar a apresentação dele, aí isso é tudo emocional, isso não é nada técnico, né? Completamente um e-mail, né? Às vezes você vê um e-mail assim, com uma correção, às vezes a pessoa esqueceu de trocar de caixa alta o e-mail, ou uma mensagem do WhatsApp, a pessoa já fala, nossa, está gritando comigo. Já está bravo comigo. Quantas vezes as pessoas vieram até mim e falaram assim, será que fulano tem alguma coisa contra mim? Eu falei, para de pensar no fulano. E até pensar nisso, que o problema não é a habilidade, eu tenho até mais uma pergunta aqui, que recentemente eu li até
uma matéria, acho que foi no portal do Terra, que é da Page Personal, que fala sobre inteligência emocional. É recente esse estudo, ele diz assim que 90% dos casos de demissões são por falta de inteligência emocional. Isso é uma realidade. Você que tem essa experiência de RH, que já teve que ficar frente a frente para mandar desligar alguém, isso é realidade? Sim, eu posso dizer que acho que são 18 anos, né, que eu atuo na área de RH. E pelo menos, 80% das demissões são por questões emocionais. Caramba. Porque muitas vezes a empresa, ela realmente fica de mãos atadas, né? Porque quando a gente fala em desenvolver um conhecimento técnico, eu posso construir um programa de treinamento. Esse programa de treinamento eu capacito a minha equipe naquele conhecimento técnico que é necessário na minha empresa. Quando eu falo de desenvolver o meu colaborador do ponto de vista comportamental, eu também posso ter uma grade de capacitação comportamental. Mas para nós adultos, a gente não muda o nosso comportamento sem que a gente queira, sem que a gente realmente tenha a percepção de que aquilo é necessário. Então, alguém pode nos colocar 4 horas dentro de uma sala de aula, 4 vezes por semana, e achar que está desenvolvendo o meu comportamento. E não está, porque eu não concordo com aquilo, porque eu não consigo me perceber. Daí a importância do autoconhecimento, que é a primeira esfera para eu realmente poder aproveitar, de repente, o que a empresa está me oferecendo de capacitação comportamental. Entendi. E é por isso, até acho que é legal falar da tua parte de experiência de recrutamento. Você tem uma empresa que tem esse trabalho, que é a M Vasconcelos, que faz essa parte de recrutar. A gente percebe que até alguns estudos e várias empresas têm colocado isso, algumas referências, especialistas, que a inteligência emocional, como no começo da live eu disse, não é mais algo que legal, inteligência emocional, mais um curso. Na verdade, ela está virando uma ferramenta, né? Um soft skill também, na hora de você contratar alguém. Os clientes que pedem, a empresa chega para você, tem realmente isso? Olha, Michele, a gente quer uma pessoa com esse perfil, que tem essa inteligência. Na entrevista, você espera encontrar, isso faz diferença, você como recrutadora, encontrar um perfil com essa inteligência emocional, esse equilíbrio? Sim, vamos lá. Inclusive existem testes, né? Testes comprovados cientificamente que a gente pode aplicar para mensurar a inteligência emocional de alguém. Mas quando uma empresa contrata uma consultoria de RH, ela tem dois grandes objetivos, né? Primeiro, a parte da seleção do candidato, que é extremamente trabalhoso. A gente tem muitos currículos, né? Mas aí a gente vai peneirar os currículos, a gente não consegue encontrar os perfis desejados. Então, esse é o primeiro objetivo de contratar uma consultoria. Mas o segundo objetivo é realmente que essa consultoria tente identificar nesse candidato aspectos que a empresa não vai conseguir. Num primeiro momento, veja bem, num primeiro momento, quem é leigo vai olhar para o outro e vai até fazer pré-julgamentos, mas pré-julgamentos não é fazer uma avaliação comportamental, né? Isso é errado no processo seletivo, mas tem gente que faz isso aí. Então, assim, a inteligência emocional, ela é um diferencial para qualquer candidato, né? E a gente nota a inteligência emocional do candidato em vários aspectos, principalmente como ele se prepara para aquele processo de recrutamento, como ele se prepara para a entrevista. Então, durante durante que corre, né, esse processo seletivo, a gente já vai pegando alguns aspectos que é nítido se aquela pessoa ela tem essa percepção de quem ela é, de quais são os pontos fortes dela, o que ela precisa melhorar, como que ela faz a gestão. Então, assim, tem pessoas que a gente tenta, por exemplo, marcar entrevista
3, 4 vezes. Parece que a gente está implorando para a pessoa vir fazer entrevista, né? E a pessoa realmente é extremamente desorganizada. Você fala assim, olha, você olha no currículo, a pessoa está desempregada há 1 ano, e aí você liga e pede o currículo para ela, ela fala assim, eu não tenho aqui o currículo atualizado, mas eu posso chegar em casa, eu vou atualizar e eu te mando? Poxa, mas você está há 1 ano 1 ano. desempregado, como você não atualizou o seu currículo, né? Entendi. E isso acaba se tornando péssimo para a pessoa quer tanto emprego, quer tanto trabalho, e o mínimo que é atualizar o currículo, né? De repente saiu da empresa, já faz isso, já atualiza LinkedIn. Quantos amigos Sim. eu vou conversar, não que eu estou chamando alguém de desleixado aqui, né? Mas quantos amigos falaram para mim, eu quero um negócio, vou dar uma olhada no meu LinkedIn. Aí eu falo, vou te ajudar. Aí eu chegava lá, não tinha nada no LinkedIn. Quando você trabalhou aqui? Eu trabalhei em 2010. Falei, rapaz, você não atualizou até hoje. E as pessoas não têm essa noção que mostra, demonstra muito mais coisa do que aquilo que tá acontecendo, né, Michele? Né, Sim, e aí a parece gente está mais. falando de questões técnicas, mas essas questões técnicas mostram a minha capacidade de me autogerir. Então, assim, se eu estou procurando emprego, eu tenho que ter o meu currículo no meu celular. Você me ligou, eu já te encaminho naquela hora. Então, assim, o que eu quero? O que eu quero, com base no que eu quero, eu me preparo para isso. Outra coisa que até acho que foi a Ângela que comentou aqui. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente também fala muito sobre crenças, né? É o quanto eu acredito em algumas coisas e essas coisas acabam me bloqueando. E isso a gente pega muito em entrevista. Então, quando o candidato começa a contar a história dele profissional, ele vai demonstrando se ele tem crenças que são limitantes, no sentido de ele crescer. Por exemplo, ele fala assim: eu trabalhei numa empresa há muitos anos, mas lá eles não davam oportunidade para crescimento. E aí eu sei que toda empresa dá oportunidade de crescimento. Então, assim, uma empresa com 10 anos, obviamente, alguns funcionários cresceram e outros não. E tem Uhum, outra coisa. O que eu desejo? Eu desejo crescer ou eu desejo a carteira assinada? Porque se eu desejo crescer e aquela empresa não tem a vaga que eu desejo, e eu fiquei 10 anos, eu teria que ter ido buscar, né? Então, isso é autogestão também. Então, às vezes, o candidato ele está contando inocentemente a história dele, mas ele está falando sobre o nível de inteligência emocional que ele tem. Então, se você queria uma promoção e você ficou 10 anos e ninguém te deu, por que você não foi atrás? Você acredita que você não é capaz, você não é merecedor, você tem medo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai pegando no processo seletivo. você já pescando isso durante a fala dele. E é incrível como o perfil do profissional mudou. Porque hoje eu vejo assim, a geração, né, baby boomer, né, e tudo mais, a geração, outras gerações até chegar na Y, tinham muito esse negócio, vou trabalhar, vou ficar uma vida inteira numa empresa, vou me aposentar, viver minha vida. E na verdade isso mudou drasticamente, porque hoje se o funcionário, se o colaborador não sente que tem espaço, ele busca outra oportunidade. Tá bem assim, né, Michele? É, às vezes esse comportamento ele está mais voltado à impulsividade, né, do que de fato a uma autogestão. Então vamos Entendi. lá. A gente fala muito sobre, inclusive tem livros, né, que fala sobre amores líquidos, relações líquidas, né, Sim. que é essa intolerância que eu tenho em me frustrar. Então, quando a gente fala de carreira, eu já presenciei, por exemplo, funcionário com menos de 1 ano de casa perguntando se ia ser promovido. Eu já recebi currículo de pessoa que nunca tinha trabalhado para vaga de gerente. Mas as pessoas falam, eu quero ser gerente. Aí você olha o currículo, você fala, Então, às vezes, assim, esse comportamento, né, das pessoas de não ficarem mais tanto tempo numa mesma empresa, de não serem, é que o pessoal fala assim, de não vestir a camisa, né? Enfim, não necessariamente isso está relacionado ao fato de eu sou protagonista, eu vou atrás do meu espaço no mercado de trabalho, eu vou crescer, eu sei a minha capacidade e eu vou construir. Nem sempre é isso.
muitas vezes está relacionado também à falta de inteligência emocional. Então, eu sou impulsivo, eu acredito que em um ano de empresa eu já tenho que ser promovido, eu não tenho conhecimentos necessários para a vaga e eu me melindro porque eu não consegui aquela vaga e veio alguém de fora e ocupou aquela posição. Então, de novo, o autoconhecimento, ele não só das emoções, mas das minhas capacidades cognitivas também é importante. Entendi já. Então, quer dizer, numa entrevista, não adianta vir mais com aquelas falas personalizadas, aquela fala padrão. Eu sinto muito isso. Quando eu comecei, eu sabia algumas falas, algumas palavras, algumas frases que eu sei que impressionava. Hoje você vai fazer uma entrevista, uma vez eu fiz um teste, mas era tanta coisinha. Ah, se você é feliz 5, se você fica com medo em tal situação, coloca de 0 a 10 e vai traçando a sua personalidade, que aí você pode ficar até com medo, né, de você demonstrar. E a minha parte, a minha pergunta, só antes de eu perguntar, eu sabia que eu conhecia esse autor que você disse, da parte do líquido, né, que eu sabia, que é o Zygmunt Bauman, ou alguma coisa assim, que ó, os amores líquidos. É muito bom. Sim. Tem até uma aqui, um artigo na Super Interessante que fala isso, pensamentos profundos no mundo líquido. Então fica aí a referência, eu sabia que eu lembrava disso também. E aí, a minha grande dúvida, sim, para você, legal, a gente falou de autogestão, de ter essa parte do autoconhecimento, de você perceber o outro, tudo isso é muito importante. Falou das entrevistas, da sua percepção do mercado, mas a minha, assim, qual é a sua dica, Michele, para colocar a inteligência emocional assim, prática, colocar? Como é que eu começo a pensar sobre isso e colocar isso no meu dia a dia, essa percepção? Primeiro, o primeiro caminho para a gente desenvolver a inteligência emocional é buscando alternativas para você aumentar o seu nível de autoconhecimento, né? Então, assim, eu posso fazer cursos, né, que tem a ver com o meu desenvolvimento das minhas competências, eu posso fazer um processo de terapia, também, é o mais tradicional que existe de todos eles. Mas é muito importante que eu comece a notar a minha capacidade de perceber as minhas emoções. Então, tem pessoas que às vezes falam assim, e aí, como foi seu dia? Aí a pessoa fala assim, foi bem, tô cansado, foi chato. Mas qual é a emoção que está por trás disso? Por que seu dia foi frustrante? Né? O que aconteceu de atípico e qual era a sua expectativa emocional sobre aquele dia? E normalmente, quais são as situações que despertam essa emoção em você? Então, quando você começa a perceber quais são as emoções que estão presentes no seu dia, e a gente sente várias emoções por dia, e quais são os gatilhos que causam essas emoções, você começa a se conhecer um pouco mais. E aí você começa a fazer a gestão desses gatilhos, porque a emoção você não vai deixar de sentir. Então, quem já participou da minha palestra sabe que assim, a gente não controla a emoção. A emoção, a gente faz a gestão dela. É uma coisa totalmente diferente. Então, eu vou ter raiva, eu vou ter medo, eu vou ter alegria e eu vou ter tristeza. Essas 4 emoções, elas são necessárias em qualquer ser humano. Só que eu preciso entender quais são os meus gatilhos dessas emoções. Então, de fato, o que me deixa alegre, por exemplo, quando a gente fala de alegria, é muito comum a gente comprar a ideia de que o que me torna alegre é algo que está sendo vendido, né, lá fora. Então, assim, se Uhum. eu tiver X coisa, isso vai me fazer feliz. E aí eu quebro meu cartão de crédito e compro aquilo que eu acho que vai me fazer feliz. Eu fico alegre durante 24, 48 horas. E depois aquele vazio volta. Aquele vazio é uma tristeza. Se eu não entender a origem dessa tristeza, o que de fato eu estou buscando, eu vou continuar comprando enquanto o meu poder aquisitivo permitir, ou vou ficar me frustrando. Então, acho que o grande caminho é, em primeiro lugar, entenda sobre você.
Quando você se conhece mais, você começa a perceber as suas emoções e quais são esses gatilhos. Equilibrando isso, você consegue fazer uma gestão da inteligência emocional. Aí a gente pode ir para outras coisas que ajudam muito, que o pessoal também não gosta, mas que é verdade e é comprovado cientificamente. Atividade física ajuda muito. Então, assim, quando eu pratico atividade física, eu libero serotonina no meu corpo, né? A serotonina é um hormônio que me dá prazer. Se eu sinto prazer, eu estou mais leve nas minhas relações. Se eu estou mais leve nas minhas relações, eu consigo resolver conflitos, né? Eu consigo fazer a gestão do meu dia com mais facilidade. Atividade física não é para emagrecer. Pode até ser que você emagreça, pode Sim. até ser que você fique parado, mas principalmente para você cuidar do seu corpo e do seu biológico. Quanto mais saúde você tem, melhor para você poder trabalhar. Entendi. Então, quer dizer, só para. Desculpa te interromper, mas só para seguir esse raciocínio. Se fosse dos gatilhos, você descobriu que te dá alegria, mas uma alegria genuína. Então, principalmente que foque no ser do que no ter, não, porque o ter muitas vezes é superficial. A parte do exercício, eu acredito até mesmo assim, desconta na esteira, desconta na corrida, desconta na musculação, para ninguém próximo de você virar para-raio. Praticamente isso, para você não ficar dando descarga alheia nas pessoas. Exatamente. Outro ponto que ajuda muito e às vezes o pessoal não gosta, a alimentação. Então, não é para você deixar de comer os alimentos. Então, você pode comer todos os alimentos, inclusive os alimentos ricos em açúcar e gordura. Só que você tem que ter um equilíbrio, né? Então, quanto mais você equilibra o seu metabolismo através do alimento e da atividade física, mais bem preparado você está em relação aos seus pensamentos, em relação à sua agilidade e também à sua longevidade, né? Então a gente quer viver muito aí, todo mundo está querendo, né? Todo mundo está com medo de morrer porque quer viver muito. Só que é engraçado que tá todo mundo preocupado porque pode morrer, mas todos os dias as pessoas se matam um pouquinho e não se cuidam fazendo coisas simples. Né? Então é meio antagônico, às vezes, o comportamento humano, né? Eu morro de medo de morrer, mas eu me mato todos os dias. Nossa, tô super ansioso, que medo de morrer. Deixa eu comer essa porção de batata frita para acalmar. Praticamente E isso. comunicação. Até o Igor aqui, ele está assistindo a nossa live. A gente vê muitas pessoas com paradigmas em relação à meditação, achando que ela é um bicho de sete cabeças. Ah, eu sou muito agitada, eu não consigo fazer meditação. Não, gente, todo mundo consegue fazer meditação. Existe a meditação guiada, que é para quem não tem aquela capacidade de desacelerar tão rapidamente. Exercitar, fazer 10 minutinhos de meditação por dia impacta demais na sua inteligência emocional e no seu corpo. Então, assim, acreditem nisso e se esforcem para pôr isso em prática. É extremamente importante. E esse lance da meditação não precisa necessariamente espiritualizar. Eu acho que tem das dois lados. Aquele que não tem crença pode fazer esse mergulho dentro dele mesmo, com a meditação, e até mesmo quem é religioso pode encarar o que ele já faz com a meditação, porque tem a oração, tem esse momento de você refletir em algum texto que você leu, seja da Bíblia, seja outro livro religioso. Então tem os dois lados da meditação, aquele que não precisa ter religião e aquele que pode até usar a própria religião para alcançar a meditação. É isso, né? Exatamente. Sim, tem pessoas que têm, né, a religiosidade e que faz essa conexão com a meditação. Mas, por exemplo, na meditação, existe uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática. Ela ajuda a você aumentar a oxigenação do seu cérebro, que é aquela que você inspira e leva mais tempo para expirar e vai soltando lentamente, né? A meditação ensina isso. Isso não tem nada a ver com religião. Então, gente, não, É, tem que tomar muito cuidado
para a gente não construir paradigmas em coisas que não são reais. Então, a gente tem que ir atrás da informação, a gente tem que se permitir. É que nem quando a gente é criança, né? Eu não gosto de brócolis, você vai comer. Você só vai poder dizer que não gosta depois de você comer. Meditação é a mesma coisa. Mas tente, né? Não faça uma vez e falar, ah, isso não é para mim. Tente pelo menos durante 30 dias, vá fazendo aos poucos, no seu ritmo. E aí você vai conseguir, com certeza. Você deve conhecer, né, o Peterson, que amava esse livro, né, O Poder do Hábito. Faça algo por 21 dias, que aí você vai ficar muito acostumado a fazer aquilo, né? Vai virar um hábito, e o hábito vai te levar a uma perfeição. Eu achava muito estranho esse negócio de meditação, mas principalmente em grupo, que muitos palestrantes gostam, mas isso foi desmistificando com o tempo. Aí você vai entendendo, porque você começa resistente. Aí a pessoa fala, fecha os olhos, você quer, quando você vê, você está se sentindo bem, e você pensa, quero mais desse negócio aqui, eu quero mais dessa meditação. Show de bola. Sim. Outra coisa para quem vai, não, já tentei meditação e meditação não é para mim. Tem o yoga. Então, o yoga, ele ajuda, inclusive, na parte física também, né? Então, tem o alongamento, tem as atividades. E ele ajuda nessa questão da respiração, que lembra muito a respiração da meditação. Então, quem acha que a meditação é muito parado, pode optar pelo yoga. O yoga também ajuda bastante em questões relacionadas à inteligência emocional e outras. Entendi, entendi. Show de bola também. Mais alguma dica, Michele? Para encontrar essa prática? Pelo menos 2. Das 4 que eu dei, já está ótimo. Eu acho que assim, quanto mais você pensa nisso, mais desafios você vai encontrar. Até no filme O Todo-Poderoso ele fala isso. Se você deseja, eu quero ser uma pessoa melhor, provavelmente o universo vai te colocar em posições em que você vai ter que fazer isso na prática e mostrar o quanto você está evoluindo como pessoa. Então, eu quero ser mestre em inteligência emocional. Não é só na teoria, você vai encontrar várias situações que o universo vai dizer, olha, se é isso que você quer, então toma aí para você exercitar um pouco sua inteligência emocional. Sim, com certeza. Eu acho que é um exercício, a gente não ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Para que a gente defenda uma crença, seja ela qual for, ela tem que ter feito sentido para você, ela tem que ter sido praticado na sua vida. Então, inclusive assim, eu só fui estudar a inteligência emocional no mestrado porque eu, pessoalmente, já tinha aplicado não como estudante, não como profissional. E ao longo da minha carreira, eu percebia essa diferença nos profissionais. Então, de fato, quando eu resolvi me dedicar aos estudos do mestrado na inteligência emocional, foi para consolidar esse conhecimento, para não ficar também só no achismo, só na vivência, né? Mas para ir lá para a teoria também, para dar um embasamento. Mas não existe nada melhor do que a vivência, né? Então, eu respeito, né? Eu sou uma acadêmica, eu sou uma pesquisadora, mas para mim, para que a gente consiga dizer assim, olha, faz sentido, você tem que viver. Não adianta ficar só na teoria. É um equilíbrio. Você disse, o segredo é o equilíbrio. Você ter a teoria, mas de repente, eu sou expert, não sei o quê. Eu sei que você deve passar por algumas situações de estresse, que é normal, mas aí aumenta ainda mais a responsabilidade, quanto mais conhecimento você tem. E é engraçado, eu acho que deve acontecer isso com você. Eu fiz o curso da inteligência emocional até na Concre, tinha lá disponível durante essa quarentena, eu fiz, e na semana vem filho, vem filha, vem parente testar se você está aprendendo alguma coisa ou não. Por que é tão mais difícil a gente conseguir lidar com a nossa inteligência emocional com quem é mais próximo? Tem alguma explicação isso? Tem, claro que tem. E aí a explicação é bem simples, porque as emoções com quem é mais próximo é muito mais forte. Você ama as pessoas, elas têm uma importância na sua vida muito grande. Então, assim, com quem eu não me relaciono pessoalmente, é mais fácil eu ser imparcial.
né? Agora, quem eu amo, por exemplo, filho, né? Eu brinco que assim, não tem uma pessoa que não me conhece que fala assim, nossa, a Michelle é tranquila, a Michelle é calma, blá, 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 blá. Pergunta pro meu filho se ele acha isso. A próxima live vai ser com o Pedro. Eu sou totalmente diferente como mãe, porque realmente, assim, tudo que eu quero para ele, antes de eu conseguir racionalizar, vem a emoção, né? É o amor mais forte da minha vida, não há dúvida. E quando Com vem a certeza. emoção, é mais difícil de eu conseguir racionalizar. Não, com certeza. Tem muito mais coisa envolvida. Por isso que até uma vez eu lembro de um palestrante que ele disse, se você quer colocar em prática a sua inteligência emocional, você não quer se irritar com alguém, trate essa pessoa, de repente, que é muito próxima, como você trataria uma pessoa que você não conhece. Então, de repente, você se estressou com uma coisa pequena, mas você se estressaria também com uma pessoa que você não conhecesse, por exemplo, que fez isso no seu trabalho, numa reunião? Você vai explodir também com essa pessoa? Se não, por que você não faz isso com a pessoa que está em casa também? É uma forma de você colocar isso em prática. É. Tem uma palavra, Milton, que a gente usa muito, mas leva um tempo para a gente entender o significado dela. Mas em terapia a gente tenta fazer com que o paciente perceba isso. O quanto ele é capaz de praticar a impessoalidade. Porque a gente tem mania de olhar para o mundo sempre no aspecto pessoal. Então, tudo que eu olho para o mundo é se me agrada, se faz sentido para mim, se funciona para mim, se cabe dentro do meu horário, se é algo que eu conheço, se ele está falando comigo, se ele está me avaliando, se ele fez aquilo para me provocar. Então, a todo momento, a gente está pegando as informações que estão lá fora e está trazendo para o pessoal. Quando a gente começa a olhar o mundo de uma maneira impessoal, que é nem tudo é por minha causa, né? Nem Eu não tudo sou é para mim. Isso tem a ver com o ego, né? Você começa a perceber que as coisas ficam mais leves. E claro que isso é um exercício de maturidade, né? Tem realmente muita inteligência emocional aí envolvida. Mas praticar a impessoalidade é a melhor maneira de você fazer com que essas relações fiquem mais leves. Porque se eu estou fazendo uma coisa que você falou, poxa, eu estou fazendo um curso de inteligência emocional, né? E aí eu estou tentando praticar em casa, e o pessoal de casa sabe e está querendo me provocar para saber se eu estou indo bem. Se você encarar o fato de, poxa, eu estou fazendo o curso de inteligência emocional, ok. Se eu vou praticar ou não, ok. Mas é um aprendizado. E aqui em casa, se alguém está me avaliando ou não, deixa ele avaliar. Eu vou poder praticar o que eu quiser. Quando você faz esses movimentos, você vai ganhando liberdade, né, na sua relação, porque você nem cobra do outro aquilo que você deseja de ser reconhecido, e ao mesmo tempo, quando esse outro te reconhece, você já sabe que aquilo é verdadeiro. Fala a verdade, não porque eu sei que eu já estou fazendo isso. Eu não estou fazendo para buscar a sua aprovação, mas eu já tenho conhecimento disso. Então ele só valida aquilo que você já sabe. Que parar com essa cobrança. Acho que até pessoas que se cobram demais, que faz muito mal, a pessoa nunca aceita desde o seu erro, até mesmo nunca tá bom quando ela faz certo. E essa mesma cobrança para as pessoas. Não há relacionamento que aguente tanta cobrança, ou alguém, você impondo algumas coisas. Acho que o saudável é uma coisa que você tem falado, eu acho que é o que está assim, regendo nossa live é o equilíbrio. Você encontrar o seu equilíbrio e você saber lidar com esse seu equilíbrio em várias situações. Olha, Michelle, passou já quase uma hora, hein? Rápido. Porque quando assim é bom, vai embora. E, ó, eu aprendi uma coisa, para não terminar daquele jeito louco assim, igual eu já acabei, acho que com o Eduardo foi assim semana passada. Ó, Eduardo, tá faltando 20 segundos. Pá, caía, porque o Instagram dá uma hora. Então, assim, uma percepção minha, que eu queria que você complementasse, aí a gente finaliza.
Depois eu quero que você fale onde as pessoas podem te encontrar também, que é muito importante. Mas o equilíbrio, que a gente falou bastante, a percepção profissional mudou muito também das empresas. Eu queria que você desse a sua visão, porque antigamente, até pouco tempo atrás, é muito desse negócio do hunter, eu quero pessoas agressivas comigo, eu quero cachorro doido, pessoas assim, e na verdade, quando você vai no LinkedIn ver a proposta da vaga, são pessoas que a empresa deseja que se adequem à cultura, a um novo momento, a essa parte de ser interpessoal também. Está muito assim também a visão da empresa na hora de contratar alguém, né, Michele? O mercado de trabalho, ele percebeu a importância da aderência, né? Da aderência da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, por exemplo, dentro de algumas culturas, algumas multinacionais, elas têm essa cultura do trabalho 24 horas, né? Do workaholic, etc. e tal. Dependendo da minha fase de carreira, isso pode ser vantajoso para mim, né? Então, eu estou buscando uma ascensão, eu quero uma ascensão rápida, eu tenho a minha vida pessoal equilibrada e eu consigo me dedicar fortemente aí a esse trabalho, nesse formato workaholic, que não é tão sadio, né? Eu estou falando workaholic, mas não é workaholic. Eu preciso, na hora da contratação, entender se esse profissional está nesse momento de vida. Se ele não tiver, se ele tiver naquele momento de vida mais equilíbrio, mais família, ele não vai ter essa aderência. Então, ele vai sofrer nessa relação, por mais que ele seja competente tecnicamente, por mais que ele tenha equilíbrio emocional. Se não tem aderência, é que nem casamento. Casamento é sustentado por afinidades, não são as diferenças que constroem um casamento, são as afinidades. Quanto mais aquele casal pensa igual, maior a chance daquela relação continuar. E aí, no trabalho é a mesma coisa. Agora, quando a gente fala assim, eu quero um profissional que seja agressivo, voltado para resultado, eu quero um líder que saiba cobrar, não significa que esse líder não tenha inteligência emocional, né? Pelo contrário, hoje em dia, para você ser um bom líder e saber cobrar e atingir resultado sem trazer processo para a empresa, porque antes era assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se hoje em dia o mercado de trabalho for fazer isso, a empresa quebra de processo trabalhista. Então não funciona mais assim. Eu tenho que ter um líder que todo mundo admire e que o cara seja capaz de ficar focado em processo e fazer as pessoas atingirem os seus resultados. Isso é muito importante. E aí é necessário que esse líder tenha inteligência emocional. Ele não tem só que dar ordem, ele tem que entender o que cada um dos seus colaboradores almejam naquela posição e dizer, olha, se você for por esse caminho, você vai atingir e eu vou te ajudar. Então essa é a grande diferença. Perfeito, Michele. Foi maravilhosa essa live. Aprendi demais, acredito que também cada pessoa que participou aqui hoje com a gente, pelas interações, foi sensacional. Quero saber, Michele, eu acho que quem deseja também falar mais sobre carreira com Michele, quem quer falar mais sobre RH, sobre inteligência emocional, quer conhecer mais a Michele, onde nós te encontramos? Aqui no Instagram, a consultoria está como @mvasconcelosconsultoria, né? E tem o site. O site ele é www.mvasconcelosconsultoria.com.br. Tem também o WhatsApp, quem quiser mandar mensagem no WhatsApp a gente responde. É 11 o DDD, é 950406637. Olha lá, tá aqui já. Perfeito. Eu vou colocar nos stories que eu fiz também para divulgar a live, tá lá o @mvasconcelos. Eu vou postar de novo. Esse vídeo eu vou guardar no IGTV. Vai estar lá marcado o Instagram da Michele, da M Vasconcelos. Vocês vão poder interagir também com a Michele. Michele, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um enorme prazer te reencontrar. Muito sucesso e, de repente, a gente faz mais coisa, hein?
Com certeza. Eu acho que, inclusive, se vocês quiserem colocar aí quais temas vocês gostariam que a gente falasse mais sobre carreira, sobre comportamento,